Bom, turminha, nosso assunto de hoje é splicing ou processamento do RNA mensageiro. Então, com esse nome todo, tá, é bom que a gente saiba que essas informações que a gente vai analisar são de vanguarda. Tá? São as últimas coisas que a genética descobriu, tá, em relação ao material genético. Então, vamos ver do que se trata esse splicing ou processamento do RNA. Bom, então tudo começa com uma máxima que deixou de ser máxima a partir do projeto Genoma Humano. Uma regra que era um gene, uma proteína. Então, um gene, uma proteína, todo mundo aprendeu isso na faculdade, no ensino médio, durante muito tempo. Mas, a partir do momento que os cientistas iniciaram o projeto Genoma Humano, eles fizeram uma descoberta desconcertante. Bom, de acordo com essa regra, que deixou de ser regra, o que aconteceu era o seguinte: o gene, segmento de DNA, transcrevia o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro imediatamente saía do núcleo, ia lá para o citoplasma, se combinava com o ribossomo, olha ele aqui, ó, tá? E em função dos seus códons, o RNA transportador encaixava os aminoácidos e você tinha a proteína. Então, essa era a ideia, um gene, uma proteína. Como é que é isso? Então, o gene transcreve o RNA mensageiro, ele vai para o citoplasma e traduz uma proteína, certo? Então, era isso que se pensava, ok? Hoje não, hoje a gente sabe que não é assim que acontece em célula eucarionte. Sabemos também que na célula procarionte, na célula da bactéria, isso acontece. Então, isso vale para seres procariontes, células procariontes. Mas para uma célula eucarionte, se descobriu que a coisa acontece de uma forma um pouco diferente. É aí que entra o splicing, ou processamento do RNA mensageiro. Então, o que se descobriu? Se descobriu que esse gene continua transcrevendo o RNA, não mudou isso, tá? Só que tem um detalhe: esse DNA agora não vai imediatamente para o citoplasma traduzir a proteína. Então, esse RNA mensageiro, ele é dito imaturo, porque ele ainda não está pronto para servir de modelo para a fabricação da proteína. Então, esse RNA mensageiro, ele é constituído por vários segmentos. Então, alguns desses segmentos são chamados de introns e outros segmentos são chamados de exons. Então, o processamento basicamente consiste no seguinte: processar esse RNA mensageiro imaturo. Então, não se esqueçam, isso acontece no núcleo, com ferramentas que existem no núcleo. Então, nesse processamento, os introns e os exons são separados. Os introns recebem esse nome porque eles continuam no núcleo. Eles se mantêm no núcleo. Agora, os exons, eles são combinados de maneira a formar um RNA mensageiro maduro. Então, esse RNA mensageiro formado de exons, ele é chamado de maduro, porque ele sim vai ser usado como modelo, como molde para fabricar proteína. Então, esses segmentos chamados de exons recebem esse nome porque eles vão ser externados do núcleo. Exons vão sair do núcleo e vão para o citoplasma. Então, isso é que se descobriu recentemente. Em células eucariontes, o RNA mensageiro imediatamente transcrito, ele é imaturo. Por que imaturo? Porque ele vai ter que ser processado para depois servir de modelo na tradução da proteína. Então, os introns, não se sabe direito o que acontece ainda com esses introns. Provavelmente são reciclados para virar mais RNA mensageiro. Mas os exons vão compor o RNA mensageiro maduro. Certo? Então, esse é o splicing, ou processamento do RNA mensageiro. Então, isso só acontece em células eucariontes. Ok? Bom, legal, eu entendi, mas isso não explica tudo. Não explica, por exemplo, como é que um gene pode fabricar mais que uma proteína. Porque quando os cientistas foram para o projeto Genoma Humano, o que eles imaginavam? Bem, nós temos centenas de milhares de proteínas. Como a ideia era um gene e uma proteína,
Eles achavam que iria encontrar no nosso material genético centenas de milhares de genes. Mas aí, durante o projeto Genoma Humano, eles descobriram que nós não temos nem 30 mil genes. Foi uma descoberta desconcertante. Então, se a gente continua a ter centenas de milhares de proteínas, mas tem só 30 mil genes, então significa que, na média, cada gene produz, codifica mais que uma proteína. Tá? Então, a explicação, a descoberta de como um gene pode codificar mais que uma proteína, também está relacionado com o processamento do RNA mensageiro. Só que agora é um processamento alternativo, o splicing alternativo. Então, o que é esse processamento alternativo? Então, acontece a mesma coisa, olha, o gene transcreve o RNA mensageiro, imaturo, né, formado de introns e exons, e ainda não está pronto para traduzir a proteína. Então, a diferença está aqui na hora do processamento, mesma coisa. Introns e exons são separados, os introns se mantêm, né, no núcleo, mas esses exons, eles são combinados de maneira a formar mais que um tipo de RNA mensageiro maduro. Por isso, processamento alternativo. Então, são alternativas diferentes de RNA mensageiro maduro. Então, nesse exemplo aqui, olha, esses exons foram combinados para formar 3 RNAs mensageiros maduros diferentes. Cada RNA mensageiro maduro vai codificar uma proteína. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um gene codificando ao mesmo tempo 3 proteínas. Então, essa é a explicação, né, para que um gene possa fabricar mais que uma proteína, possa codificar mais que uma proteína, tá certo? Então, splicing alternativo, processamento alternativo do RNA mensageiro. É a forma que o gene tem de codificar mais que uma proteína. É claro, alguns genes continuam codificando uma única proteína, mas é claro que tem genes que codificam várias proteínas ao mesmo tempo. Tá certo, turminha? Coisa nova, hein? Coisa de vanguarda.